Olá, eu sou o Rogério Bon e nós estamos aqui em mais uma edição do programa Negócios de Família. 2023 chegou, já estamos no mês de fevereiro, mas os desafios não param. Cada vez mais as empresas, as famílias passam pelas necessidades que o momento exige. E uma das dificuldades que a gente percebe quando a gente está falando de negócios de família é ter pessoas qualificadas para trabalharem dentro do nosso negócio. Gestão de pessoas talvez seja uma das áreas mais desafiadoras que existem quando nós estamos lidando com estruturas de empresas e de empresas familiares. Porque gente, você sabe, é difícil. Não é uma coisa fácil. Não é uma máquina que você aperta um botão e ela funciona de um determinado jeito. Não. Existe todo um contexto de subjetividade, existe todo um contexto, muitas vezes, de fazer algo diferente num dia do que no outro. Para falar sobre isso, nosso convidado hoje é uma pessoa que tem uma experiência muito grande na área de gestão de pessoas. Está aqui comigo Flávio Copelli. Flávio Copelli, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, batendo um papo. Obrigado, Rogério, pelo convite. É uma satisfação estar aqui e dividir um pouco com você e com o público a nossa experiência nessa área maravilhosa que é a gestão de pessoas. E tanto ajuda as empresas, as cidades, o país, enfim, a todos, né? Flávio Copelli tem uma experiência muito grande, tanto em empresas de grande porte, como na área acadêmica, foi professor também durante muito tempo. E hoje ele tem uma empresa que certamente é muito importante para se poder desenvolver essa questão de se ter pessoas qualificadas dentro da nossa organização. Porque afinal de contas, como é que a gente encontra essas pessoas? De onde é que surgem essas pessoas? E aí entra um papel das agências, das empresas que fazem esse trabalho por nós, que vão em busca do candidato que nós precisamos. Mas o Flávio vai contar um pouco para nós de toda essa experiência. Mas antes, Flávio, eu queria te pedir para tu contar um pouco da tua experiência profissional, né? Como é que hoje tu és diretor da Golden, que é uma empresa que trabalha com recrutamento, seleção, mas tu tiveste diversas outras experiências ao longo disso, né? Eu hoje com 57 anos, né, a gente vê o mundo de uma forma bem dinâmica e todas as experiências que temos na nossa carreira profissional nos formam. E eu quero fazer um relato breve, eu acho que é importante, porque quando se fala na questão de emprego também a gente sempre fala na carreira das pessoas. É verdade. E eu comecei a trabalhar numa época muito diferente da de hoje, que é 79, uma empresa chamada Madesorze, que fica ali perto do Hospital Geral, em Caxias. E já, assim, de início, eu tinha, na época, 15 anos e ingressei na área de recursos humanos. Já trabalhando também, na época, com o recrutamento e seleção. E foi um aprendizado importante. Eu quero comentar também, é uma empresa que não existe mais, e é um exemplo que muitas pessoas já vivem hoje, porque as empresas, elas geralmente têm o seu período de duração, com raras exceções, né? E então, meu primeiro momento com a área de gestão de pessoas foi a Madesorze. Depois eu trabalhei também na Ebele, que era uma empresa assim, de um porte maior, na época aí dos anos 80, 2.800 funcionários, e também não existe mais hoje. Só a casinha lá em cima do prédio. É meio assustador, assim. Fica na memória, né? Grandes estruturas, grandes estratégias, né, Rogério? Você que é um grande conhecedor dessa área aí, mas, e com certeza com grandes trabalhadores, né? Que saíram da Ebele e foram, muitos montaram seus próprios negócios, outros foram trabalhar em outras empresas.
E depois da Ebel eu fui trabalhar na Enxuta, até um pouco engraçado, né? Porque a Enxuta também é uma empresa que teve seu auge e eu trabalhei diretamente no recrutamento de pessoas da Enxuta por 2 anos, né? Também é uma empresa que acabou, enfim, não existe mais, né? Mas teve a sua época e serve de lição para outros. Depois eu trabalhei, então, migrei um pouco da área do recrutamento, fui para a área da remuneração e trabalhei na Randon, uma empresa que eu aprendi muito, então, sobre gestão de pessoas e todos os seus processos, né, até na questão de consultoria interna. E depois da Randon eu fui trabalhar, comecei a licionar na UX, e fui convidado para trabalhar na UX e ingressei na área de recursos humanos da UX e fiquei lá por 25 anos, né? Licionando e na área de gestão de pessoas por um tempo. E falando em carreira, até para as pessoas que ouvem, né, nós não vamos ficar eternamente numa empresa. Geralmente nós vamos acabar saindo das empresas por um motivo ou outro, ou pedindo desligamento, ou sendo desligado por uma razão ou outra. E eu, enfim, acabei sendo desligado da UX, depois de 25 anos de trabalho, por redução de quadro. E foi um momento, assim, Rogério, muito importante para mim de renovação, porque eu já nos meus 50 anos e gostaria de comentar isso que é importante para os jovens, né? A importância de se renovar. Não dá para se entregar, né? Você tem que se renovar diariamente. E eu parti em busca de emprego e usei todas as técnicas que eu tinha, assim, da parte teórica. Fui falar com empresas, empregadores e batalhei muito para me recolocar. E aí eu fui trabalhar na Anhanguera e foi um momento muito importante na minha carreira porque eu comecei a sentir aquele gosto de estar assim feliz em um novo lugar. Uma transição feita, um novo momento, uma nova posição. E eu senti uma dificuldade muito grande, eu aconselho todo mundo a sempre pensar sobre isso, da importância de você estar se qualificando enquanto você está na empresa. E não esperar muitas vezes você sair da empresa e se dar conta que você não fala inglês, que você não conhece o Excel, que você não é bom em negociação, que você não está preparado para uma reunião virtual. Eu passei por muitas dificuldades nessa minha transição e fui obrigado a reaprender uma série de coisas. Mas para não me tornar muito extenso, eu fiquei então em Anhanguera por um período, coordenei os cursos de pós-graduação, que era uma especialidade minha, até conversamos na época, né, você tratou conosco. E depois eu tive mais um estágio na carreira que fui para o Instituto Federal, fui licionário, então fiquei por 2 anos lá licionando. Uma coisa importante, uma tomada de decisão muito difícil também, porque eu fui licionário em Veranópolis. E a distância entre Veranópolis e Caxias me assustava muito. É verdade. Você que viaja muito, né? Acaba sendo cansativo. Cansativo e 8 disciplinas. E também foi assim um momento de, como professor, assim, que mesmo estando atuando há muitos anos, eu senti que eu precisava me renovar, né? Aí veio a pandemia também, aulas online, eu acho que você... Então foi um momento também de muita humildade também, em ver o que havia de necessário em se remodelar e também vencendo as viagens e vencendo o cansaço e ficar fora de casa. Eu falo isso porque hoje em dia, para a parte de muitos jovens, esse fato de
você migrar de cidade, de você ter que, muitas vezes, mudar de empresa, é uma necessidade assim, que deve ser incorporada na tua essência como uma carreira. Tem que estar preparado que a possibilidade disso acontecer nos dias de hoje é muito maior do que antigamente, né? Agora, muito interessante dentro da tua história profissional, Flávio, porque tu atuaste em várias empresas familiares. Né? E, então, é uma questão de tu falar com propriedade dessas questões, de estar dentro de empresas familiares. E aqui no nosso programa Negócio de Família a gente tenta trazer justamente pessoas que têm essa vivência, né? E uma coisa que é muito interessante também, antigamente, aí até 15, 20 anos atrás, talvez um pouco mais, as pessoas elas imaginavam que entrariam dentro de uma empresa e fariam a carreira toda dentro daquela empresa. Hoje mudou, né? Hoje o jovem entra numa empresa, fica um período ali, 2 anos, 3 anos, 4 anos, daqui a pouco vai para outra, e muitas vezes precisando se capacitar em áreas diferentes, não só fazendo aquilo que ele sabe. Então essa questão que tu trouxeste, poxa, eu estou dentro de uma empresa que daqui a pouco me dá espaço para me desenvolver. Eu tenho que aproveitar essas oportunidades, né? Eu não posso encarar um pedido de treinamento ou uma necessidade de me capacitar como algo ruim. Pelo contrário, né? Você coloca muito bem. Eu, quando comecei a trabalhar, claro que era uma época muito diferente. Quando eu comecei na Ebele, em 83, se não me falha a memória, o meu tio já trabalhava lá e ele já trabalhava há 25 anos, e na época eles recebiam um relógio de quem completava 25 anos. E a minha ideia na época era ficar lá e trabalhar, né, assim, fazer uma carreira, não se pensava muito em trocar. Aliás, hoje também o pessoal tem uma chamada rotatividade nas empresas. Muitos questionam até, mas a pessoa não fica em lugar nenhum. Mas também é necessário assim, olhar com muita cautela as circunstâncias que levam as pessoas a não ficarem nas empresas. Existem situações, claro, que a pessoa tem característica ser nômade, não conseguir ficar, mas também há empresas que contratam, depois por um motivo ou outro desligam as pessoas, né? Mas puxando aquilo que você comentou, da empresa familiar, eu acho que quem trabalha com empresas familiares tem uma vantagem, né, de ter a proximidade com os proprietários, né, de estar mais próximo ao dono, à cultura. Eu nunca esqueço da felicidade que eu tinha na Madesores, foi a primeira empresa, e dos diretores que lá conheci, né. Já a Ebele, apesar de ser familiar na época, mas já era uma estrutura um pouco maior, você não tinha tanto esse contato. Mas na Randon eu voltei a ter esse contato também, então, uma empresa mais familiar, e tem todo um sabor especial a empresa familiar, né? E até você falou uma coisa interessante, aproveitando, quando você está dentro da empresa, você também, eu aconselho que você procure, se você não está muito satisfeito numa área, daqui a pouco você pode tentar migrar para outra. Nem sempre é possível, mas pode haver essa busca, né? Principalmente quando é uma empresa um pouco maior. Né? Se eu tivesse que retornar assim na minha carreira, talvez tivesse feito mais vezes isso. Houve empresas que eu tentei também essa mudança, não consegui, né? Mas eu sempre falo para quem eu posso, às vezes você pode refazer a carreira dentro da própria empresa, né? Então... é uma transformação importante. É uma transformação. Daqui a pouco você está no RH, pode trabalhar nas vendas, pode trabalhar na controladoria. São tudo experiências, né, que a gente vai assim, aprendendo com o dia a dia, né? Mas Flávio, aí chegou um determinado momento da tua vida que tu, trazendo toda a tua experiência, toda a tua vivência de alguém que passou por um grande conjunto de empresas familiares e pela docência em diferentes universidades, tu resolveste, bom, agora eu vou criar o meu negócio.
e criaste a Golden, que é uma empresa de gestão de pessoas, que colabora com as empresas para encontrar as pessoas certas para as suas vagas, né? Como é que foi esse processo? Todos nós, eu imagino que temos, assim, na nossa trajetória profissional, algumas tendências, né? E eu sempre gostei muito dessa parte, assim, dentro do RH, das áreas que eu trabalhei, do recrutamento e seleção. E uma coisa importante, Rogério, que eu acredito que você, pelo que eu vejo, também pratica, você tem que ter boas relações com as pessoas por onde você trabalha. Se você respeitar elas, se você tratar elas bem, as amizades permanecem por muito tempo. E eu sempre, até por ser de RH, procurei fazer isso. Então, terminando o meu período no Instituto Federal, eu tentei, não tenho problemas em falar isso, eu tentei retornar para a sala de aula, na graduação principalmente, mas aí tem a questão da idade, que ainda é um tabu muito forte, né, na nossa região. Eu também sou vítima, né, como muitas pessoas são vítimas. Eu tive dificuldade de voltar. Eu atuo mais em cursos de pós-graduação, mas na graduação os espaços foram se fechando. E eu já vinha, eu fazia muita consultoria em planos de remuneração. E voltei com os planos de remuneração, então, só que aí começou a aparecer necessidade no recrutamento. E aí os amigos, que sempre é importante você ter esse network, começaram a... Por que tu não começa com o recrutamento e a área que tu gosta? E, enfim, eu comecei a timidamente colocar as vagas no LinkedIn, que foi uma capacidade que eu desenvolvi quando eu trabalhei na venda de cursos de pós-graduação, fazer os canvas, não foi tudo batalhado isso aí. E hoje eu cheguei num ponto que eu me orgulho até, claro que eu não sou um especialista, mas eu não pago ninguém para fazer meus canvas. Eu divulgo as vagas. E aí começou, nós temos contatos nas SICs, né, na Associação de Administradores, você encontra um colega que trabalhou contigo, tenho muitos alunos, né, graças a Deus, a maioria dos alunos com que eu tive contato, assim, a gente sabe da importância que a gente tem para eles, né, fica aquela imagem do professor, né, muitas vezes a gente não se dá por conta, mas todo professor, eu tenho meus professores também. E aí a coisa anda assim, e eu, como conheço também muito a parte da remuneração e cargos, né, eu descrevi muito cargo na minha vida. E então eu consigo ter uma resposta rápida entre o salário que a pessoa deve receber. Eu conheço bem se tu falar para mim o que é um mandrilador, o que é um trefilador, eu vou... Coloquei o nome um pouquinho, mas eu sei o que é, né? Funções bem específicas dentro da indústria. Então eu comecei a dar respostas rápidas, né? Porque o recrutamento, ele não pode ser demorado. A empresa está precisando de alguém para cumprir lá uma função. Eu sempre gosto de contar que quando eu trabalhei na Enxuta, eu conto aqui, não tem problema, eu tinha vindo da Hébria, que era uma empresa um pouco maior, e eu no recrutamento eu estava muito detalhista, e eu lembro que eles me falaram que eles iam me tirar do recrutamento se eu não agilizasse. Não que você vai fazer um processo mal feito, mas você tem que entender que quem está lá esperando tem pressa. E hoje mudou muito o mercado. Eu vejo no dia a dia, às vezes se você demora muito, quando você vê aquele sujeito que você estava lá conversando, ele já conseguiu um emprego. Então você tem que ser muito rápido, assim, a resposta rápida para ser objetivo, né? E a Golden é uma agência, então, que busca pessoas para atuarem nas vagas que as empresas precisam. Sim, as vagas são diversas, né? Desde operadores de produção, motoristas, nós trabalhamos também com cargos de gerência,
São cargos todo dia, hoje mesmo, para minha felicidade. O bom de trabalhar por conta é isso, né? Você não precisa ser lá um Bill Gates para se contentar com o trabalho, né, Rogério? Verdade. Dentro do teu mundinho ali, você, veio uma vaga, vou dar o melhor para conseguir. Hoje surgiu uma vaga para um assistente para importação, né, um cargo difícil, e eu tinha no meu banco de dados, então, pessoas já encaminhei para a empresa, e eu acho que vai dar certo, rapidez, né? E então a nossa pegada é essa, assim, né? E muito, aí vem você que é professor também, né, que nos ajuda muito, é estar assim também acompanhando, né, o que está acontecendo no mercado. Não é porque você tem uma idade que você está obsoleto, né? Desde que tenha buscado se aprofundar, se manter atualizado. Justamente. Tem muitos às vezes hoje tá mudando um pouco isso também. Você pega um profissional, eu mando para as empresas, mas ele já está lá com 50. Mas ele fez MBA, ele, né, está fazendo agora cursando de inglês, é um sujeito que não podemos rotular o sujeito pela... ele é um motorista de 55 anos. Mas ele está bem de saúde, porque às vezes essas pessoas, não é eu que falo, aí está as reportagens, né, a televisão também, essas pessoas têm muitas competências, claro, né? E uma empresa, ela é um time, você vai ter que colocar o jovem, vai ter que colocar os veteranos e formar um bom time, né? Porque por vezes existe a questão do etarismo, que é um tipo de segregação que existe dentro das empresas, né? São segregados aqueles profissionais com mais experiência e aqueles profissionais com menos experiência. Esse guri não sabe nada, esse cara tá muito velho. Quer dizer, os dois extremos acabam sendo muitas vezes, passando por uma vitimização muitas vezes, né? De algo que não deveria ser dessa forma, né? Flávio, deixa eu te pedir, nós estamos aqui batendo um papo sobre gestão de pessoas, sobre recrutamento e seleção, tu contaste um pouco da tua história, e para quem está nos assistindo, quem tem as suas empresas familiares, e para esses jovens que estão aí sem saber muito bem o que fazer da vida, que tipo de mensagem tu poderia deixar para eles? Eu vou começar com os jovens, né? Eu tenho 2 filhas, uma de 14 e uma de 21, vivencio o drama que é assim, você ter pela frente muitas alternativas de trabalho e ter que decidir aquilo que você quer fazer, e muitas vezes você não... que na literatura a gente lê, né, Rogério, na carreira, as dores do crescimento. Verdade. Né? Então o jovem, o que eu aconselho é ele... uma coisa prática, ler bastante sobre como são as carreiras, né? O que é o odontólogo, o que é o arquiteto, o que é o operador de torno, né? Daqui a pouco a gente sabe que muitas vezes nós ocupamos cargos porque nós somos direcionados pelos pais, né? E, enfim, então o jovem investir um pouco nesse autoconhecimento, procurar profissionais que possam lhe ajudar nessa decisão. E também assim, né, eu mesmo passei por isso, se ele ingressar numa área, né, por exemplo, ele ingressou na contabilidade, depois ele viu que a área dele é vendas, tudo bem, né, enquanto você é jovem, você tem chance de você migrar, né. O grande problema que eu vejo são pessoas já assim dos seus 40 e 50. Primeira coisa que eu peço para a pessoa no WhatsApp é cargo que ela quer, né? E você vê que a pessoa, por um motivo ou outro, ela não tem muito claro o que ela quer. Então essa pessoa ela vai ficar realmente sendo manipulada, né? Vai ter dificuldade, né? E a gente vê jovens hoje estudando mandarim, né, estudando inglês, já tendo um norte, né? Verdade. Então... E sobre as empresas familiares, eu vejo aqui na nossa região, assim, que elas, de uma forma geral, estão bem, assim, fazendo movimentos interessantes, né? Talvez, eu não sei se eu estou certo, mas eu vejo que, às vezes, na empresa familiar, ela consegue ter mais agilidade, mais flexibilidade
na implantação de algumas políticas que, né, favoreçam a contratação, favoreçam a manutenção das pessoas. Eu tenho visto belos trabalhos assim de muitas empresas, né, que mesmo não tendo o poder financeiro de uma grande empresa, elas conseguem criar alternativas que fazem com que os funcionários permaneçam nela e gostem dessa empresa, sintam orgulho. A gente nota isso no Face, no LinkedIn, pessoal. É verdade. Né? Mas, assim, sendo mais objetivo, é que nem um time de futebol. Você tem que saber que tipo de jogador você quer. Eu faço sempre essa analogia. Você quer o zagueiro, você quer um centroavante, né? Trazendo para o mundo empresarial, você quer alguém mais assim analítico, quer alguém mais ousado, que aí vai no perfil do cargo, né? Pessoa certa no lugar certo. Vou falar uma coisa que talvez não seja muito assim, não seja muito confortável para alguns que me ouviram. Eu não deixaria muito na mão da chefia só a escolha da pessoa. Uhum. Claro que a chefia tem que participar, ela que vai trabalhar com o sujeito lá, mas é importante ter outros olhares, né? Às vezes, alguém da empresa consegue ter um olhar mais amplo. E, então, isso acho que forma um time bom com esse olhar também. É importante. Então, múltiplas visões, né? Múltiplas visões. Não sei se eu consegui... Tá certo. Flávio, tudo na vida um dia termina. E o tempo da nossa entrevista também terminou. Então, foi muito bom. Quero te agradecer muito por ter vindo aqui na sede da TV Cidade em Farroupilha para fazer esse nosso bate-papo. E você sabe, todas as semanas o programa Negócios de Família está aqui para trazer pessoas que vão falar sobre as suas experiências, as suas vivências e trazer reflexões para todos nós. Muito obrigado, valeu Flávio, e semana que vem tem mais. Até lá!